penso que o Nani ajudou imenso o Real Massamá, e quem está dentro do Real Massamá e quem ouve todas as histórias do Real Massamá tem a noção que o Real Massamá cresceu a nível de infraestruturas muito com o Nani, e não tanto na saída do Nani do Real Massamá para o Sporting, mas mais tarde, quando o Nani sai do Sporting para o Manchester United, e o Real Massamá tira dividendos disso. Em termos de infraestruturas, o Real Massamá possivelmente é um clube com das melhores infraestruturas ao nível de Lisboa. E só comparável com os grandes, mas os grandes têm essas estruturas não em Lisboa, mas sim do outro lado do rio. Portanto, é onde treinam seleções, e falamos em seleções nacionais, não é? Falamos da nossa seleção antes de ir para a África do Sul, por exemplo, passou por lá e esteve lá a treinar, e é um clube que cresceu imenso naquilo que apostou, ou que continua a apostar na formação. Podia ter perdido a cabeça, e agora vamos para cima, e agora vamos ser um clube de Superliga. Isso aconteceu noutros clubes e alguns deles já desapareceram, infelizmente. O Real Massamá, nesse aspecto, apostou na formação, aposta tudo na formação. Estamos num campeonato de júniores, muitas vezes não estamos a pensar se vamos ficar na primeira ou na segunda divisão, mas estamos a pensar que jogadores é que vamos conseguir formar e conseguir levar para cima para continuar a crescer enquanto clubes. Foi neste sentido que neste ano está a aparecer um jogador como o Fábio Fortes, mas que no passado e que apareceram Nanis e por aí fora. E isso é muito importante. Mesmo a nível de equipa sénior, o Real Massamá, quando contrata de preferência jogador jovem. E eu acho que isso é muito importante. O Salomão dá o salto, depois de ter passado pelo Real Massamá, nessa perspectiva. É contratado já sénior, mas muito jovem. E dá o salto para o Sporting também nessa perspectiva. Olha, neste momento, eu acho que sim. Antigamente, e quando eu cresci com ídolos como o Stefan Schwarz, que hoje é o meu grande amigo, mas que quando eu era miúdo era um ídolo, não é? E conheci com ídolos como o Figo, o Paulo Sousa, o Rui Costa, etc. Se calhar naquela altura o ideal era fazer 1 ou 2 anos de sénior em Portugal, 3, e depois dar o salto lá para fora. E aquela geração de ouro, quem não gostava de ver o Figo a jogar à bola, quem não gostava de ver o Rui Costa, quem não gostava de ver o Paulo Sousa, quem não gostava de ver até estrangeiros de qualidade, porque eu acho que toda a gente é a favor dos estrangeiros desde o momento que tenham qualidade. E é claro que se uma equipa tiver 2 ou 3 estrangeiros, como tinham há 20 anos atrás, com muita qualidade, quem é que não gosta de ver o Messi? Todos sabemos que é argentino, não é espanhol, mas todos adoramos ver o Messi, como acredito que todos os adeptos do Real Madrid adoram ver o Cristiano Ronaldo. Agora, que também não é espanhol, é o nosso Cristiano, mas não é espanhol. Agora ver isto entupido é mais complicado. Neste momento, se calhar, fica mais fácil, por exemplo, para um ponta de lança português como o Fábio Fortes, se sair realmente do Real Massamá para o Lille, que é comandante do campeonato francês, se isso acontecer, não é? Se calhar vai ser o tesouro que uma equipa estrangeira ali tem e ali vai trabalhar. E se calhar em Portugal dificilmente seria uma aposta de um clube português neste momento, infelizmente. E nesse aspecto, o que eu tenho a dizer é boa sorte, Fábio, e se as coisas se concretizarem e estão à beira de acontecer, vai em frente. Eu julgo que temos jogadores bastante ambiciosos, mas julgo que também por causa dessa ambição se queimam algumas etapas. Eu noto a nível da formação, e já treinei os escalões todos, comecei nos mais pequeninos, meninos com 10 anos de idade, 11 anos de idade, 12, fui subindo por aí fora até aos séniores, e aquilo que eu sinto é que às vezes os pais querem ver nos filhos os jogadores que nunca foram, e estragam antes dos empresários chegarem sequer. Chega o próprio encarregado de educação, ou a pessoa que deveria ser o encarregado de educação,
a estragar o próprio filho. Nesse aspecto, acho que as academias dos grandes em Portugal trabalham muito bem. Tanto o Benfica como o Sporting. E eu tive a oportunidade de trabalhar bem de perto em Alcochete, no Seixal não tanto, mas tenho amigos que lá trabalham, como o Valido e outros, e tenho a noção que trabalham muito bem, porque criam numa determinada idade complicada um distanciamento necessário a nível especialmente do treino do encarregado de educação. O encarregado de educação aparece no fim de semana para bater palmas, como qualquer adepto, e acho que tem que haver orgulho nos filhos, mas se calhar nesse aspecto é o melhor que fazem. Tanto que quando falamos a nível de estrangeiros, eu não critico tanto, e sei que também os têm, tanto o Benfica como o Sporting, os têm logo nos júniores também, como também depois nos séniores, e nos séniores o mercado está completamente globalizado, mas têm os jogadores que nós, ou quando eu no passado trabalhei no recrutamento e prospecção de jogadores, chamávamos de categoria A, ou seja, têm os jogadores de qualidade. O que me custa os clubes médios deviam ser a fonte de receita de portugueses para os nossos grandes, já não terem esses portugueses para fornecer aos grandes. Clubes que jogam a Superliga, mas que são clubes que lutam para não descer, como é óbvio, e que neste momento apresentam os tais 8 ou 9 estrangeiros a jogar num 11 titular de júniores. Não devia acontecer, tem que ser um clube de segunda divisão como o Real de Massamá, que só tem portugueses realmente, ou tem que ser um clube como o Almancil, que nem sequer é conhecido a nível sénior, a estar numa primeira divisão e mesmo assim ter um ou dois estrangeiros, mas ainda a ter alguns portugueses para mostrar, como há outros exemplos, mas lá tudo clubes de divisões secundárias, como o Estoril, um clube por onde passei, que gosto muito também, que também tem alguns portugueses, ou bastantes portugueses, mas quando deviam ser os próprios clubes de Superliga, não quero falar em nomes, mas a fazer isso. Primeiro, na minha opinião, devia-se mudar, fazer uma discriminação positiva. Sendo um campeonato nacional, e portanto este não é um campeonato global, ou não se chama o Campeonato Mundial de Júniores, nem Campeonato Global de Júniores, nem nada que se pareça disso. Sendo um campeonato nacional, devíamos fazer o que alguns países europeus já fizeram, que era termos cotas de jogadores nacionais. Portanto, iam entrar estrangeiros com qualidade, aquilo que eu disse, são muito bem-vindos. Tomara eu apanhar um estrangeiro, que um dia seja jogador de top mundial. Quem me dera. Já me passou pela mão um rapaz que é o Lyon, que agora está na Superliga, Guimarães, Olhanense, está no Rio Ave agora, se não me engano, e naquela altura e para aquela idade nós víamos, ele era júnior, já estava a jogar nos séniores, nós víamos que ele tinha andamento para chegar pelo menos a uma Superliga. E outros jogadores que a nível de prospecção passaram pelo Sporting e nós vimos que podiam chegar ou podiam não chegar naquela altura, e o nosso selecionador nacional, Paulo Bento, inclusive foi meu colega de curso, apostou muito bem, deu sempre preferência aos portugueses. Nós vamos olhar para o que o nosso selecionador nacional fez quando esteve no Sporting, e só os portugueses, ou os melhores portugueses, independentemente de qualquer coisa, subiam aos séniores, independentemente de haver um ou outro estrangeiro com alguma qualidade. Mas a aposta foi conseguida. Na nossa formação, havendo uma discriminação positiva, havendo cotas de jogadores nacionais, ia ser muito mais fácil para aqueles portugueses que têm qualidade, porque o futebolista português tem muita qualidade, se afirmarem nos respectivos clubes. Depois de se afirmarem e terem espaço para jogar, facilmente iam chegar às equipas séniores, iam ser as equipas médias, como era no passado, não é? Iam aparecer outra vez esse tipo de jogadores nas equipas principais dos clubes.